Muito bem, nós estamos aqui outra vez, neste domingo belo, que Deus nos dá para estudar a sua palavra. Damos as boas-vindas a todos que estão aqui para acompanhar mais este estudo na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Vamos estudar hoje mais um período desses 9 que nos propusemos a estudar, que é a caminhada do povo da aliança no Antigo Testamento e do Deus de amor que sempre os acompanha, abençoando-os na sua trajetória. Hoje nós temos como período que nós vamos estudar o reino dividido. É o 7º período. Os 6 períodos, nós não vamos ficar repetindo, mas com detalhes, mas vamos falar o nome deles. Os princípios, os patriarcas, depois Israel no Egito, até 12 de Êxodo, vão esses 3 períodos. Depois do Egito a Canaã, que vai de 12 de Êxodo até o final de Josué, quando eles ocupam a terra sob a liderança de Josué, no final do livro de Josué. Depois, nós temos os períodos políticos pelos quais eles passam na sua vida na terra de Canaã. O primeiro período foi o período dos juízes, período político, né, na terra. Foi o período do juízo, que foi um período muito confuso, muito conturbado, muito difícil, quando eles não tinham uma liderança, inicialmente eles não tinham uma liderança geral da nação. No final, os 2 últimos juízes, que foram Eli e Samuel, eles já coordenavam toda a nação. Mas eles foram os últimos juízes e acumulavam também a função de sacerdote, tanto Eli quanto Samuel. Samuel, nós vimos na aula passada, ele é que fez a transição para a monarquia. E nós vimos que a monarquia unida, que veio depois de juízes, ela teve 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Esses 3 reis começaram a reinar, mas para eles os valores, parece-nos, os valores estavam muito misturados com os valores dos reis das outras nações. E especialmente no reinado de Salomão, nós vemos muitas coisas acontecerem que a nação israelita perdendo um pouco daquela característica de ser nação especial. Ela vai se tornando como as outras nações. Como ela falou com Samuel lá, queremos ser como as outras nações. Queremos ser um rei para sermos como as outras nações. Esse pedido, eu creio, foi muito ofensivo a Deus. E nós vimos na aula passada. E aí, eles têm Saul, depois Davi, depois Salomão. Salomão, o último rei da monarquia unida, foi um rei que ele acumulou muitas riquezas. No reinado dele, a corte se tornou muito suntuosa, muito rica. Ele construiu palácios com muitos requintes de riqueza, de vaidade, a ponto de causar admiração para as outras nações. Ele constrói palácios, alguns deles para as mulheres que eram princesas, filhas de reis que habitavam o seu harém. Como ele construiu um palácio para a filha de Faraó. E assim, ele empregou muito dinheiro na corte, no luxo, no seu reinado. Nós vemos que isto vai levar a uma divisão. No capítulo 11
de 1 Reis, nós já vemos aí, antes, alguns inimigos de Salomão. Nesse capítulo 11, nós vemos 3 pessoas se revoltarem contra Salomão e agirem como seus inimigos. Mas aqui, no versículo 26, nós vemos um agindo como inimigo de Salomão. Jeroboão, nós vamos ler aqui. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, levantou contra o rei a sua mão. Então, nós vemos aí um inimigo de Salomão. Ele estava no norte. A riqueza se acumulava toda no sul, porque era no sul que estava a corte de Salomão, em Jerusalém. O norte era um lugar mais distante da corte. As tribos que estavam no norte, por isso, eram mais sacrificadas. E isso estava provocando ódio em algumas pessoas. E aí Jeroboão se rebela contra Salomão. E nós vemos no versículo 40 deste mesmo capítulo que Salomão procurou matar Jeroboão, no versículo 40. E ele foge para o Egito. Aí está um homem que daqui a pouco ele vai voltar para liderar uma rebelião contra a monarquia unida, uma rebelião contra o filho de Salomão que havia ficado no trono, no lugar de Salomão. Então, o que nós vemos aí? Uma concentração de riqueza e luxo no sul e pobreza no norte. Isso não pode acabar bem. Quando as riquezas estão mal distribuídas, as coisas acabam não dando certo. E isso foi o que aconteceu no reinado de Salomão. E quando Salomão morre, nós temos aqui no capítulo 12, Roboão assumindo o trono no lugar de Salomão. E nós vemos aí um título, pelo menos na minha Bíblia tem um título aqui dizendo: Roboão causa separação entre as tribos. Vejam bem, havia 12 tribos. O norte era mais sacrificado. O sul é onde estava a corte, era para onde carreava a maior riqueza do país. E nós vemos aí, quando Salomão morre, as tribos do norte mandaram chamar aquele que nós falamos, que aparece no capítulo 11, que é Jeroboão, que havia levantado a mão contra Salomão. Salomão quis matá-lo e ele fugiu para o Egito. As tribos do norte chamam esse Jeroboão de volta para ficar com elas, porque elas querem fazer um pedido a Roboão, filho de Salomão. Então, Salomão já morto, Roboão é o novo rei, e ele vai a Siquém, que é uma cidade do norte, para ser coroado como rei ali pelo pessoal do norte. Então, acontece isso no capítulo 12 de 1 Reis. Quando Roboão, o rei, chega ali, eles trazem da parte das 10 tribos, das tribos, 10 que se juntaram sob a liderança de Jeroboão, eles trazem um pedido a Roboão para diminuir a carga tributária. Os tributos estavam altos demais e as tribos do norte estavam muito sacrificadas. Então, eles levam este pedido a Roboão. E Roboão, sem sabedoria alguma, ele inábil, ele resolve, atendendo alguns conselhos de jovens da sua idade que cresceram junto com ele. Os anciãos já haviam dito para ele: atende aos pedidos do povo, atende, conversa com eles.
Mas os jovens disseram para ele assim, não atende não, mostra para eles que você é mais duro do que seu pai. Eles precisam ser colocados no lugar deles. O autoritarismo é sempre perigoso. E aqui a Bíblia diz que foram jovens criados com ele. Isso não significa que todos os jovens, viram jovens que me ouvem neste momento, que todos os jovens são sem sabedoria. Há alguns jovens sábios, mas a sabedoria dos idosos tem que ser respeitada pelos jovens. Nós temos que ter diálogo entre gerações. Nós temos que ter ouvidos atentos para ouvir o povo. Nós temos que ter ouvidos atentos, especialmente os governantes, para ouvir os seus liderados. E Salomão não ouviu Jeroboão. E ele fugiu dele porque ele quis matá-lo e foi para o Egito. Agora ele estava ali com as 10 tribos, pedindo alívio para Roboão. E Roboão então disse para eles, olha, o meu dedo mínimo vai ser mais largo do que os lombos do meu pai. E ele diz para eles que ele vai ser muito mais duro do que Salomão. E ele nega os pedidos dele. Não deseja nenhum diálogo. E aí o que acontece? Jeroboão fica como líder daquelas 10 tribos que o proclamam seu rei. E assim a nação israelita, tristemente, é uma coisa que dói o coração. Ela fica dividida em 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul apenas com 2 tribos. Agora vamos ver um pouco a diferença entre esses 2 reinos. O Roboão, que era o rei que substituiu, filho de Salomão, que o substituiu no trono, sem habilidade nenhuma, ele vai então ter o seu reinado com as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficam sob o reinado de Jeroboão, que eu acredito que também era uma pessoa que ansiava pelo poder, pelo que nós vemos depois na história dele à frente dessas tribos, também ele desejava o poder. Então o que nós vemos é que os 2 reinos separados, eles têm muitos problemas. No início, Roboão quis fazer uma guerra contra as tribos do norte, mas depois ele foi aconselhado por um profeta de Deus a que não fizesse isso. Então Deus fala através do profeta que ele não fizesse isso, que ele deixasse as coisas como estavam, porque estavam do jeito que Deus tinha deixado estar por causa dos erros, do jeito que Deus queria. Deus não quer o nosso mal, mas ele deixa que o mal aconteça e espera que nós aprendamos com as coisas que nos acontecem. E aí, o que acontece com os 2 reinos? Vamos ver um pouco a diferença entre o reino de Judá, que é o que fica no sul, com as 2 tribos, e o reino que tem o nome de Israel, que vai ficar com as 10 tribos do norte. Qual que é a diferença entre elas de estabilidade política? Olha, o reino do sul, que é Judá, ficou com Roboão. Depois que Roboão morre, fica com o filho de Roboão. E depois com o neto, e depois com o bisneto, e assim por diante. E o reino do sul, ele foi sempre governado pela dinastia de Davi. A dinastia de Davi foi sempre a que ocupou o trono do reino do sul. Mas o reino do norte,
Ele foi ocupado, os que ocuparam o trono, muitos deles foi por sede de poder. E não tinha uma dinastia no trono. Não havia. Então, o que aconteceu? Olha, eu até olhei a lista dos reis, o Reino do Norte. Nesta lista de 19 reis que ocuparam o trono, né, depois da divisão, é claro, 19 reis ocuparam o trono. Desses, 8 assumiram o poder assassinando o rei anterior. Então é uma coisa terrível. Foi violência atrás de violência. Eram verdadeiras carnificinas que aconteciam em todas as duas nações, mas principalmente no Reino do Norte. Porque não havia uma dinastia no poder, não havia ordem, e cada um assumia o poder de acordo com a sua sede pelo poder. Meus queridos, isso nos ensina muitas lições. Eu creio que é muito bom a gente parar, meditar e aprender. A palavra de Deus tem muitas lições para nós, mas aprende sempre quem deseja essas lições. Então, o Reino do Norte foi muito mal, muito mal. E nós não vamos aqui relatar todos os reis, porque nós não teríamos tempo. E este reino vai cair sob o poder de outra nação, depois de 200 anos de reinado. Depois de 200 anos de separação. Eles se separaram, a divisão foi em 922. Em 722, o reino de Israel caiu sob o poder assírio. Mas agora nós vamos fazer uma parada um pouquinho para ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20. E vamos ver como Deus, através de Moisés, como Deus orienta o povo. Lá em Deuteronômio, Moisés, ele pensa que quando o povo chegasse na terra de Canaã, ele poderia querer um rei, como as outras nações tinham. Então, olhem o que ele escreve sobre como deveria ser esse rei, se eles quisessem o rei. Vamos ver de 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho não, que não seja dentre os teus irmãos. Esse não estabelecerás sobre ti. Agora vamos ver o versículo 16. Este, quer dizer, o rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Realmente isso ele não fez, né? Nem para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Agora, olha o 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Vejam bem, há aqui instruções que foram totalmente desobedecidas por Salomão. Será que ele conhecia esse texto? Mas conhecendo ou não, quando rompemos leis que são do universo moral de Deus, quando rompemos leis que são do universo moral de Deus, nós sofreremos os prejuízos, seja na nossa geração, seja na próxima geração, mas haverá prejuízos. E como Deus quer o melhor, Ele diz, o rei deve ser simples, deve ter não deve acumular para si riquezas.
E Salomão não prestou atenção a nada disso. E ainda diz mais: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo e lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Quer dizer, ele deveria guardar a lei de Deus, tê-la consigo todos os dias e ler todos os dias esta lei. Olha o que diz o versículo 20. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. E não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Para que ele não se eleve sobre os seus irmãos. Meus irmãos, se tivéssemos uma nação nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, a nação israelita, não teria acontecido isso. Mas ela desrespeitou, os reis desrespeitaram os mandamentos do Senhor. E na nossa vida pessoal também, na nossa vida como igreja, na nossa vida como nação, quando não respeitamos as leis morais, as leis espirituais e até as leis físicas de Deus, porque Ele manda cuidar da natureza também. Então, quando desrespeitamos tais leis, podemos saber que os prejuízos vêm, ou nos nossos dias, ou nos dias das próximas gerações. Oremos por nós, pela nossa nação, para que nenhuma cobiça por riqueza assalte o nosso coração. Que nenhum desejo de vanglória assalte o nosso coração. E que Deus nos dê a verdadeira sabedoria. E que não a usemos apenas. Salomão usou a sabedoria, fez mais de 3.000 provérbios. Ele sabia catalogar as plantas, os animais, era um botânico, né? Sabia catalogar, diz lá em Crônicas isto. Ele sabia muitas coisas deste mundo, mas ele desprezou algumas leis do Senhor. E estas leis eram leis morais. E o resultado foi moral. Quando desrespeitamos leis físicas, o resultado vai cair fisicamente sobre nós. Até no nosso andar pela cidade, nós sabemos disto. Então, meus irmãos, o reino do norte e o reino do sul, eles foram mal. Mas o reino de Israel foi pior, porque a instabilidade política era muito grande. E todos que assumiam lá, assumiam com sede pelo poder. E logo o reino de Israel caiu sob o poder da Síria. Então o que nós vemos é que houve uma queda. Nós achamos em Reis, segundo Reis, no capítulo 17, nós vemos aí a queda do reino de Israel. Queda do reino de Israel. Outra palavrinha que eu gostaria de dizer e que nós quase não tocamos aqui foi sobre os profetas. Sempre havia um profeta do Senhor com a mensagem séria do Senhor. Embora houvesse profetas falsos também. Em todas as épocas, em todo o mundo, há pessoas que se dizem de Deus e não são. Há pessoas que dizem que têm a palavra de Deus e não têm. Existem, então nós temos que pedir de Deus o discernimento para que entendamos a sua palavra, para que trilhemos o caminho que é dele. Então nós tivemos muitos profetas e gostaríamos de destacar aqui que os profetas que têm livros escritos, como Isaías, Jeremias, né, Ezequiel, Daniel e tal, todos eles, todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores,
E quem conhece a Bíblia sabe o que significa isso, né? Ezequiel, Daniel. De Oséias para frente são os profetas que são menores, que têm uma mensagem menor, ou que têm um tempo de vida menor. Oséias, Joel, Amós, Obadias, até chegar em Malaquias. Então, todos esses profetas, eles foram levantados por Deus para transmitir a sua mensagem. É claro que no meio deles tinha profeta falso, então era preciso haver discernimento, né? Porque hoje, isso é uma coisa que me trouxe muita luz. Foi quando eu pensei assim, mas os profetas falsos estavam misturados com os verdadeiros. Como que as pessoas iam descobrir? Nós sabemos porque eles estão na Bíblia. É verdade, mas é igual no nosso tempo. Nós temos profetas falsos verdadeiros também, nos púlpitos, nas praças e até no governo e nos governos estaduais, gente que vai para a política. Existem falsidades, verdades e mentiras. Nós temos que ter discernimento, examinar tudo e reter o que for bom, como diz a Bíblia mesmo nos aconselha. Então, nós precisamos especialmente examinar a palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola. Então, nós temos no livro de 2 Reis, no capítulo 17, já temos a queda do reino de Israel sob o poder da Síria. Era um poder cruel, um poder que se levantou contra Israel. E muito cruel, muito cruel. E ele foi derrubado em 722, 200 anos depois da divisão, como eu já falei. Ele foi derrubado. E qual a política que a Síria usava para dominar? Vejam bem, o reino de Israel estava no norte. E explicando isso, vocês vão entender um pouco do Novo Testamento também, um pouco do final do Antigo. Veja bem, o reino de Israel estava no norte. Como a Síria usava, qual a política para a dominação que ela usava? Ela fazia o seguinte, ela vinha, invadia, levava toda a população melhor, mais culta, mais sábia, mais rica, para outras terras. Mas deixava muita gente ali. E trazia a população de outras terras, porque ela estava dominando várias nações. Então, trazia a população de outras terras e colocava ali. E nós temos essa descrição quando ela derruba Israel, que ela trouxe população de outras terras e ali eles ficaram morando junto com o povo de Israel. E levou muitos dali para outras terras. Com isso, a população do norte ficou muito miscigenada. Samaria era a capital do norte. Samaria ficou com uma população muito miscigenada. E era por isso que muito mais tarde o povo do sul tinha muito preconceito com o povo do norte, porque eles eram de israelitas misturados. Bem, nós não sabemos também quantos não eram de israelitas misturados, né? Até quando eles vieram do Egito, veio gente que não era israelita no meio do povo, porque em Êxodo lemos, foi um misto de gente, né? No meio do povo israelita. Bem, nós temos então aqui Israel caindo sob o poder da Síria e nunca mais se restabelecendo como nação. Mas continua o reino de Judá. Continua o reino de Judá e nós vamos ver, a partir do capítulo 17 de 2 Reis, só o reino de Judá aqui, que fala muito pouco sobre ele. Nós temos poucos capítulos. E logo no capítulo 25, fala sobre a queda do reino de Judá, também sob a Babilônia.
Sobre o reino de Judá, nós falaremos um pouquinho também na próxima aula. Mas gostaríamos de destacar para vocês o seguinte. O livro das crônicas, eles falam muito mais sobre o reino de Judá e sobre a queda do que aqui no livro dos reis. Nós gostaríamos de realçar para vocês a diferença entre o livro dos reis e o livro das crônicas. Porque muitas histórias são iguais, porque elas contam a história de Israel em Canaã. Tanto o dos primeiro e segundo reis, quanto primeiro e segunda crônicas. Só que primeira e segunda crônicas foram escritas muito depois. Muito depois. E sob a orientação de gente, talvez até depois do exílio. Depois do exílio, alguns comentaristas falam, alguns eruditos, e foram escritos pelo povo de Judá. Então, nós temos mais coisas sobre Judá, sobre o reino de Judá, nas crônicas. Nós temos pouquíssima coisa, por exemplo, a primeira crônicas começa com muitas genealogias do povo de Israel, das 12 tribos, etc. Muitas. Vai quase até o capítulo 10 com genealogias. Depois fala sobre o governo de Saul um pouquinho só. E já começa o governo de Davi. E aí vem a história mais sobre Judá. Sobre o reino de Judá. Quando os reinos se dividem, o livro de crônicas traz também sobre os dois reinos, mas porque eles estavam, de vez em quando, eles estavam fazendo guerra juntos, de vez em quando eles eram amigos, de vez em quando eles eram inimigos, estavam em luta e tal. Então, crônicas também conta sobre os dois reinos, mas sempre dando uma ênfase maior ao reino de Judá. Então, ele conta mais sobre o reino de Israel quando ele está relacionado com o reino de Judá. Então, eu gostaria de fazer essa explicação, né? Que por isso nós temos os reis e temos as crônicas. E parece que contam a mesma coisa, mas contam sob dois pontos de vista. Então, é bom ler todos, porque em crônicas existe a narração de fatos que não estão em reis. Como em reis pode haver a narração de alguns fatos que não estão em crônicas, porque não interessa muito ao reino de Judá. Interessa mais ao reino de Israel depois da divisão. Então, tudo isso, meus queridos, nós temos que buscar a palavra de Deus. Buscar a sua vontade para a nossa vida. Então, nós temos aqui o reino caindo sob dois poderes. O poder babilônico derruba o reino de Judá. E é uma coisa muito triste, mas há em vários textos bíblicos sobre a queda de Judá. E nós vamos ver, inclusive no livro de Jeremias e especialmente em Lamentações de Jeremias, que ele escreve um livro lamentando a situação de Judá. Então, ela cai sob o poder babilônico. O templo é destruído. A riqueza que Salomão fez, né? Os palácios todos de Salomão são destruídos. Toda a riqueza vai para a Babilônia. E nós temos, depois nós vamos ver um período, né? Que é o período do exílio, em que um rei babilônico, ele faz uma festa e usa todos os vasos sagrados do templo que foram levados para a Babilônia. Então é algo muito triste este desfecho dos reinos de Israel e Judá. Nós temos mais de 100 anos, o reino de Judá ainda sobreviveu depois da queda de Israel. Mas 130 anos, mais ou menos, nós temos a queda de Judá também. E desapareceu a nação israelita como uma nação livre. Isso é de cortar o coração.
Isso é de nós ficarmos muito sentidos mesmo. Então nós estamos vendo aqui que os dois reinos, eles foram mal, porque não buscaram em primeiro lugar a vontade do Senhor. Uma nação não pode sobreviver bem sem buscar a vontade de Deus. As famílias, a vida pessoal, não pode sobreviver bem sem um relacionamento com o Senhor, com Deus que está além do material, além dos interesses físicos, além das vaidades da vida. Então, é o relacionamento com Deus que nos pode livrar de muitos perigos. O reino, recordando um pouquinho, o reino de Israel ao norte, com 10 tribos, e o reino de Judá ao sul, com 2 tribos. Os dois foram dominados por nações poderosas. Em primeiro lugar, o reino de Israel, pela Síria, que era um poder cruel, que se envaidecia de derramar sangue pelos lugares em que passava, de fazer correr rios de sangue. A Síria cuja capital era Nínive, que Jonas não quis ir proclamar o amor de Deus àquela cidade. Eu acho que muitos aqui lembram disso, né? Era a capital da Síria, Nínive, porque a Síria era odiada pelos povos. E aí vai o reino de Israel ser derrubado justamente pela Síria. E ele fica com muita gente sendo levada para outras áreas dominadas. E muita gente das áreas dominadas indo viver no norte, aí no reino do norte. O reino de Judá foi derrubado mais de 100 anos depois pela Babilônia. A Babilônia tinha um outro modo de agir. Mais de 100 anos depois, uns 130 anos depois. Então, ela tem um outro modo de agir na sua política de dominação. E nós vamos ver isso melhor na próxima aula. Mas agora mesmo, nós gostaríamos de terminar esta aula mostrando como os profetas do Senhor falavam a Israel e a Judá. Nós temos aqui, e eles apontavam principalmente 2 pecados. 2 pecados, que era o pecado da idolatria e o pecado da injustiça social. Os profetas apontavam muito esses pecados. E, aliás, eu nem sei se a gente pode separar esses 2 pecados. Porque quem pratica, a nação que está praticando a injustiça social, de alguma forma ela está praticando a idolatria. E quando nós idolatramos a nós mesmos, a nossa família, muitas vezes nós estamos no caminho de ser injustos com as outras pessoas, de maltratar outras pessoas, de não atender a outras pessoas que sentem falta do básico para viver. Então eu gostaria de ler aqui para vocês um texto de Isaías, que é muito conhecido, é bem verdade, mas como nós estamos tratando disso, nós vamos ler Isaías capítulo 1, quando ele diz para o povo de Judá que Deus não quer um culto hipócrita, Deus não quer cultos. Ele quer que cada um pratique a justiça, porque senão o culto não serve de nada. Ele não quer cultos de quem não pratica a justiça. Vejam bem aqui. Em Isaías, capítulo 1, versículo 10 em diante. Aliás, 11, vamos ver 11.
De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também as festas, lua nova, sábados, convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quer dizer, o ajuntamento solene para cultuar a Deus associado à iniquidade dos corações. Deus não pode suportar isso. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Agora vem a recomendação: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Que bem é esse, diz ele na frente, né? Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. E depois Deus, que é sempre misericordioso, diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, Deus aí está requerendo a justiça, a luta pela justiça, a luta pela verdade, a luta pelos direitos de quem não pode lutar pelos seus direitos. Pleiteiai a causa das viúvas, e não cultos pomposos, como havia no templo. Então, aí nós temos esta palavra de Isaías. Agora, uma palavra de Jeremias também é muito importante, muito tempo depois, porque Jeremias vai ser um homem que vai ver a queda do povo de Judá. E ele sofre tanto. E ele fala que ele está cansado de chorar. E por isso ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Vamos ver o que Jeremias fala no capítulo 7, versículos de 1 a 7. O grande profeta do Senhor. Isaías, Jeremias foram dois grandes profetas de Deus, como muitos outros, e nós vamos ver até alguns na próxima aula aqui, lá no exílio, né, porque eles vão ser derrubados. Já falei que Judá foi derrubada pela Babilônia, né? Diz aqui os versículos 1 a 7 do capítulo 7 de Jeremias. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, aí eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, o que Deus quer aqui não é um povo que tenha uma religiosidade. Isso já foi falado aqui muitas vezes na igreja, pelo pastor e por outros líderes aqui, pregadores. Não é uma religiosidade de aparência, mas é uma vida de justiça,
uma vida que luta por ela, que luta pelo povo da nação. Ali ele está falando à nação. Ali ele está falando ao povo da nação israelita, ao reino de Judá. Jeremias está falando quase em vésperas. E ele, em vésperas da derrubada de Judá. E ele é muito perseguido por estas palavras muito duras que ele faz ao reino. Meus irmãos, que sejamos tementes a Deus. E que a nossa vida não seja uma vida de aparência, uma vida de religiosidade aparente, mas uma vida que preze os valores que estão no coração de Deus. Que preze a virtude, que preze a verdade que Deus é, que preze a justiça que Deus é, que preze o amor que Deus é, e que Ele nos abençoe. Senhor, muito obrigada pelas lições que a Tua palavra nos ensina e queremos viver, Pai. Queremos viver de acordo com eles. Sabemos que esses valores são tão difíceis de serem vividos neste mundo de mentira, neste mundo em que a violência acontece a toda hora, este mundo de corrupção há tanto tempo nessa nação, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos que nós possamos viver uma vida que te agrade e em tudo que nós tivermos poder para fazer, lutemos contra tudo que desagrada o teu nome. Ó Deus, muito obrigada por tudo. E nós te pedimos por cada um que esteve nesta aula hoje, que preze a tua palavra e especialmente o viver de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.